Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Depois de termos visto no início do capítulo 4 do livro do Gênesis que Caim cometeu o fratricídio, isto é, levou seu irmão Abel à morte e por isso passou a viver errante, agora o texto sagrado, a partir do versículo 17 deste mesmo capítulo 4, vai apresentar a descendência de Caim e todas as contradições que existem nesta descendência de Caim. A primeira informação importante é observar que Caim é como que o pai da cultura nascente, na mentalidade do autor sagrado. Assim, ele começa o versículo 17 dizendo: Caim conheceu sua mulher, ela concebeu e deu à luz um filho, Enoque, e construiu uma cidade, a qual pôs o nome de seu filho Enoque. Então, Caim dá início às culturas diversas em seu filho Enoque, sobretudo aquilo que poderíamos chamar, guardando as devidas proporções da época, a cultura urbana, porque a mentalidade que se tinha até o presente era apenas da cultura rural, da cultura nômade, onde os homens migravam de um lugar para o outro. Agora começa a cultura das cidades, onde os homens se estabelecem num único lugar. E isto começa com Enoque, visto que uma cidade foi dada a ele depois de fundada por seu pai Caim, e essa cidade levou o seu nome. Enoque gerou Irade, Irade gerou Maviael, Maviael gerou Matusael, e Matusael gerou Lameque. Preste atenção no que se segue a respeito de Lameque, porque esta é uma informação importante. Uma informação importante em que sentido? Nas consequências daquilo que começa a surgir juntamente com esta nova cultura urbana, justamente com este povo estabelecido numa única região, com este Caim errante depois de ter cometido o fratricídio. No versículo 19 diz assim: Lameque tomou duas mulheres, uma chamada Ada e outra chamada Sela. Então, foi com Lameque que começou a poligamia. Até então, o autor sagrado não fala de poligamia, mas de monogamia. Um único homem com uma única mulher. A partir desta descendência errante de Caim, errante no sentido de que afastou-se de Deus, não é? A partir desta descendência errante de Caim, começam também os erros. Qual erro? O erro da poligamia. Um homem que toma para si duas mulheres. E cada uma dessas mulheres teve dois filhos. Vamos ver então, no versículo 20, quem são os filhos destas mulheres. E mais que os filhos, prestem atenção. Esses filhos dessas mulheres são pais do quê? De que tipo de povos? Ada deu à luz Jabel, que foi o pai, então que deu origem, o pai daqueles que moram em tendas, entre os rebanhos. Então, em Jabel, nós vemos aquilo que poderíamos chamar homopolíticos, isto é, o homem político, o homem que faz negócios, porque tendo rebanho, pode negociar o rebanho do qual ele cuida. O nome do seu irmão era Jubal, que foi o pai, então a origem, de todos aqueles que tocam cítara e os instrumentos de sopro. Então, o homo ludens, isto é, lúdico, que com a música, com a arte, encanta e traz alegria. Sela, de seu lado, a outra mulher, então, ali de Lameque, Sela, de seu lado, deu à luz Tubal-Caim, pai de todos aqueles que trabalham o cobre e o ferro. Então, deu origem a Tubal-Caim
ao homo faber, isto é, que trabalha com o ferro, que faz com que o ferro se transforme em instrumento de trabalho, sobretudo para a lavoura, para a colheita, para assim produzir melhor alimentos. É só pensar, enquanto o homem vivia nômade, ele pegava aquilo que dispunha já na terra, matava animais para comer. Agora, com a criação da cidade, muda a configuração. É preciso ter um rebanho, criar os animais. É preciso cultivar a terra. E os instrumentos de trabalho feitos por Tubal-Caim servem justamente para cultivar a terra. A irmã de Tubal-Caim, então, a outra filha de Sela, se chama Noema. Noema quer dizer preciosa. Por que ela traz este nome? Porque o trabalho de Tubal-Caim era um trabalho precioso. Porque, imagine você, num contexto onde não havia linha de produção, cada peça era uma peça única, que levava como que a marca de quem a produziu. Dá para a gente ter uma ideia disso, até os dias de hoje, por exemplo, com os sinos da igreja. Não sei se você sabe, mas os sinos da igreja são peças únicas. O seu som não se reproduz por nenhum outro sino, porque ele é feito de forma artesanal. O ferro, ou o bronze no caso, é fundido de forma artesanal para fazer aquele único sino que traz aquele único e exclusivo som. Traz a marca então de quem o fez. Tubal-Caim então tem na sua irmã o nome de preciosa, porque o seu trabalho era precioso na época. O que é importante notar neste homo politicus, homo faber, homo ludens, que surgem a partir da descendência de Lameque, é que, ao mesmo tempo que contribuem para o progresso humano, também há um sinal de contradição, de ambiguidade. De ambiguidade em que sentido? Ao mesmo tempo em que a política estabelece relações de igualdade entre os seres humanos, garantindo os seus direitos e exigindo os seus deveres, ela também pode ser corrupta, ela pode também levar à exploração do outro. E de corrupção, infelizmente, nós entendemos muito bem. De um sistema político corrupto, nós temos consciência do que se trata por experiência. Ao mesmo tempo, também, que o ferro pode ser fundido para se tornar um instrumento de trabalho na agricultura, este mesmo ferro pode ser fundido para se tornar uma arma para matar aquele que eu considero o meu inimigo. Então, a ambiguidade, a contradição. E a música? Ao mesmo tempo que a música pode ser entoada para trazer alegria ao coração, também pode se tornar um canto de vitória quando derrotou um inimigo, levando-o à morte. Assim, a ambiguidade desta cultura que surge a partir de Caim. Lameque disse às suas mulheres, diz o versículo 23, ouvi a minha voz, mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras. Por uma ferida matei um homem, e por uma contusão um menino. O que essas palavras de Lameque estão dizendo? Estão dizendo que ele está como que criando uma espiral de violência. Vai prevalecer sobre o outro pela força. Vai impor-se ao outro, mesmo que para isso precise tirar a sua vida. E ainda acrescenta, se Caim será vingado 7 vezes, Lameque o será 70 vezes 7. Se Deus havia dito que quem matasse Caim sofreria algo semelhante 7 vezes, como que para conter o mal que pudessem praticar contra ele, agora este homem, Lameque, vai além. Ele diz, será vingado 70 vezes 7. Para dizer o quê? Para dizer que ninguém irá colocar as mãos nele e em ninguém de sua família. Tamanho o peso de sua mão ao se vingar daquele que fizesse o mal contra eles. Como
que se rompe uma espiral de violência, um ciclo de maldade, quando o perdão é dado. É por isso que nós vemos em Mateus 18, 22, Jesus mostrando justamente o inverso do que disse Lameque aqui. Quando Pedro chega a ele e pergunta: Senhor, até quantas vezes devo perdoar? Até 7 vezes? Achando que já estava pensando numa grande coisa. Jesus lhe responde: não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Assim, o perdão reverte a espiral de violência que Lameque, neste contexto, é como que o motivador. Rompe a espiral de violência que pode existir no coração humano. E por fim, no versículo 25 e 26, que acabei não pedindo para você ler no nosso último encontro, diz assim: Adão conheceu outra vez sua mulher, e esta deu à luz um filho, ao qual pôs o nome de Sete. De Adão, então, vem uma outra linhagem, dizendo: Deus deu-me uma posteridade para substituir Abel, que Caim matou. Sete teve também um filho, e preste atenção, Sete teve também um filho, que chamou Enós, e o nome do Senhor começou a ser invocado a partir de então. É comum imaginarmos, tomando o contexto todo do Pentateuco, que o nome de Deus passou a ser invocado somente no livro do Êxodo, quando ele se revelou a Moisés dizendo: sou Yahvé, sou o que sou. Mas, segundo o autor sagrado, o nome de Deus já começa a ser invocado aqui no livro do Gênesis, aqui no versículo 26 do capítulo 4, e começa a ser invocado por Enós. O que isso quer dizer, em outras palavras? Quer dizer que se há um homo politicus, se há um homo ludens, se há um homo faber, agora também há um homo religiosus, isto é, um homem religado a Deus. Se pela descendência de Caim haviam homens que não estavam vivendo ligados a Deus, mas simplesmente conduzindo sua vida a partir de um errante, agora nós vemos homens que se voltam novamente para Deus, a partir da descendência de Enós, do homo religiosus, que invoca o nome de Deus. Invocar o nome de Deus significa saber o nome de Deus. Eu sei o nome de uma pessoa que eu conheço. Se conheço, é porque sou íntimo dela, sou religioso, estou religado a Deus. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Para o nosso próximo encontro, peço a você então que leia o capítulo 5 do livro do Gênesis, do versículo 1 ao versículo 32.